Olá, seja bem-vindo ao canal do Jornal do Carro. Eu sou Eugênio Augusto Brito e dessa vez a gente vai falar de um segmento muito aquecido, de SUVs. Só que esquece, não vou falar do Renegade, que é o líder não. Vou falar de dois carros que demonstram também bem o que é esse segmento e trazem receita aí que você talvez queira. A gente vai falar de Chevrolet Tracker, que é quinto no segmento, e Nissan Kicks, sétimo. Eles têm uma receita aqui com motor turbo e aqui com motor aspirado. Equipamentos mais arrojados para um e um pouquinho mais tradicionais, mais racionais para outros. Qual dessas duas receitas aqui é melhor para você? Bora descobrir! A segunda geração do Chevrolet Tracker chegou aqui no Brasil em 2020, no ano passado. Tem uma receita bem interessante. Ele não é o maior carro do segmento, também não é o mais espaçoso, mas ele combina um bom espaço interno sim, com um arrojo aqui fora, que dá até uma pegada mais esportiva para um carro que geralmente é familiar. Ele tem aqui então esse recorte, principalmente na dianteira, muito interessante. Faróis afilados, combina com essa grade toda recortada, detalhes em preto e cromado. Os faróis, só lembrando, totalmente em LED, assim como as luzes de neblina. E essa cara, né, esportiva e também mais maçuda, deixa o carro parecendo até um pouco maior do que ele realmente é. A gente tem uma receita bem parecida também aqui no Kicks, que trouxe uma renovação esse ano, em 2021. Ainda é a geração lançada lá em 2016, mas agora com mais arrojo também. Mais uma vez, a receita é bem parecida, ó, faróis bem afilados, totalmente de LED nessa versão de topo, a Exclusive, e também tudo integrado aqui nessa grade frontal bem recortadona, totalmente em preto brilhante também. É a mesma pegada, a pegada de deixar o carro mais musculoso, mais chamativo para quem vê de fora. E a gente tem aqui na lateral, aqui um pouquinho mais de espaço, aqui são 4,31 m contra 4,27 m do Tracker. As rodas são parecidas, são de 17 polegadas nos dois, e eles fecham isso aqui tudo numa carroceria compacta, mas com bom espaço interno. Apesar então de por fora parecer muito maior do que é, a gente começa a sacar o tamanho do Tracker aqui no porta-malas, ó, são 393 litros. A gente vê que essa boca é muito alta, então o acesso, né, é mais complicadinho aqui ao interior, mas é tudo muito bem feitinho. A gente tem aqui de novo, na versão topo de gama Premier, um protetor aqui todo emborrachado, todo bacaninha, o acabamento de carpete e de plástico, mesmo do porta-malas, é interessante, e a iluminação é muito boa também. No Kicks a gente tem mais espaço, são 431 litros, a gente tem aí um ganho de quase 40 litros e o acesso também é mais simplificado porque o carro tem mais espaço. O carro é um pouquinho maior, um pouquinho mais de entre-eixo também, a gente já vê, esse acesso é facilitado, a boca aqui é maior. A gente não tem tanto esmero, tanto cuidado, mas é tudo bem feitinho também. Carpete, em tudo, né? A gente não tem nenhum acabamento emborrachado que facilita ali na hora de carregar coisas mais, né, menos delicadas, mas a iluminação é boa e o espaço interno é bem interessante, como eu falei. De fato, o Chevrolet Tracker não é o maior do segmento, aqui dentro a gente tem só 2,57 de entre-eixos, mas a Chevrolet fez um trabalho muito interessante aqui. A gente tem um espaço perceptível que parece que é muito maior. Eu estou com meus bancos lá na frente setados para minha altura mesmo, 1,80 m, e aqui atrás, olha só, bastante espaço para joelho, espaço para cabeça também, relativamente muito bom, e principalmente essa sensação de ombros aqui, ó, de cotovelos também, eu não fico apertado, e a gente tem de fato espaço aqui para 5 pessoas, para adultos aqui atrás também, ó, posição 1, posição 2, que geralmente é mais desconfortável, aqui, ó, claro, eu vou ter que me abaixar um pouquinho, justamente porque a gente tem, né, um calombo aqui, ressalto para as luzes de teto, mas no geral a parte para joelho até ok também, não é para uma viagem muito longa, mas no dia a dia bem interessante e principalmente muito requinte no acabamento. A gente tem 3 tons aqui, tem, né, os plásticos que até são duros, né, não são suaves ao toque aqui atrás, lá na frente sim tudo bem acabadinho, tudo suave ao toque, mas aqui atrás um pouquinho mais duro, só que bem feito, bem encaixadinho, e a gente tem couro em 2 tons aqui, mais um tecido interessante, né, então a gente tem preto, azul, mais um cinza aqui, só que compondo aqui com muita elegância, né, um negócio bem interessante de se olhar e de se sentir também. E até alguns mimos que, né, a gente vê em carros realmente um pouquinho mais caros, com apoio de braço, com um porta-copos aqui, bem interessante. Aqui atrás também 2 saídas USB para a conectividade toda, que nesse carro é muito bem feitinha, com o sistema OnStar, com Android Auto, com Apple CarPlay, com uma tela de 8 polegadas também, muito fácil de usar, muito rápida, com as configurações muito bem feitinhas e muito ligeiras. E ela também tem uma coisa interessante, ela vem
pareada com chip, com sistema de Wi-Fi interno, né? Ele usa um chip 4G, você paga a parte, claro, mas tem internet dentro do carro para muitos dispositivos, até 7 dispositivos podem se conectar à internet do carro, e também tem o sistema que também é pago à parte aí, o sistema OnStar de auxílios gerais. Então você dá um toque aqui nas teclas nesse console superior, você fala com a central, fala com o atendente na central da Chevrolet, você tem informações aí, pode fazer reserva em restaurante, pode pedir auxílio para o carro que se de repente o pneu furou no meio da estrada, num lugar remoto, você chama por socorro por aqui também. Ele monitora também casos de acidente, então é um auxílio, um recurso a mais que o comprador tem. Lembrando que esse carro aqui tem a missão de substituir, né, no Brasil até o sedã médio, o Cruze. Então ele trouxe, importou, né, por assim dizer, funções que existiam lá no Cruze, e isso tudo dá realmente essa sensação de requinte a mais, né, para o motorista, para o dono do Chevrolet Tracker, que no Kicks a gente não tem. E o charme que eu falei, né, a gente tem aqui teto solar de 2 folhas, bem amplo, ilumina bastante a cabine, e as crianças se divertem bastante quando você viaja com a família. Parece que é um carro realmente que entrega mais pelos 133 mil que cobra. Realmente é um valor um pouquinho mais alto, o motor turbo acaba encarecendo um pouco as coisas, mas ele entrega bastante coisa aqui. Lembrando, né, que na categoria, né, ele está bem servido também com 6 airbags, com controle de tração, controle de estabilidade, tem alguns auxílios ao motorista também, então uma receita toda muito bem pensada e que faz os seus 133 mil reais aí serem bem empregados de uma certa forma. E apesar dessa sensação toda de requinte, o Tracker não tem alguns recursos de tecnologia de assistência ao condutor que o Kicks tem. Então a gente até tem alertas de colisão e de frenagem, né, em caso de emergência, mas a gente fica ali sem monitoramento de faixa, sem monitoramento de tráfego traseiro e sem funções mais eficientes, mais tecnológicas que o Kicks tem. Já no Kicks a gente tem um carro maior, são 2,62 de entre-eixos e bem condizente também, não parece ter aquele espaço todo que é bem aparente. Como eu falei, o Tracker é menorzinho, mas lá a aparência de espaço é mais interessante. Aqui, ó, mesma coisa, você tem os bancos da frente para minha altura aqui, tem um espaço bom, mas não sobra tanto quando sobra lá no Tracker também. E a percepção aqui para cotovelo é um pouquinho, né, ombros e cotovelo um pouquinho menor também. A gente tem a porta chegando um pouquinho mais junto aqui. Lembrando que em termos de acabamento a gente tem um degrauzinho a menos que o Tracker aí, mas também é um carro que custa mais barato na sua versão de topo. Aqui por volta de R$ 128.500. A gente tem algumas seções lá no painel sensíveis, suaves ao toque, e replica aqui atrás também, uma coisa que é rara lá no Tracker, a gente não tem. Aqui a gente tem também um revestimento mais suavezinho aqui na porta, só que no geral, ó, o acabamento não é tão rebuscado quanto lá. Couro de um jeito só, uma cor só, todo trabalhado, todo costuradinho também, mas sem aquelas nuances todas que fazem o Tracker parecer até mais caro. E a gente não tem aqui no segmento central nenhum apoio de braço, então é um sistema mais simples. Também não temos aqui as saídas USB, a conectividade é toda lá para o motorista e para o carona da frente só, que atrás a gente fica meio largado, entre aspas. É um carro também acaba sendo mais simples, a gente não tem a iluminação aqui atrás, ganha um pouquinho, claro, de espaço aqui para quem viaja na posição central, né? Porque a gente tem um conforto menorzinho também, apesar do carro ser maior, mais espaçoso na teoria. Agora falando de detalhes bem interessantes que cada um dos carros tem, o Kicks a gente tem um pacote que vem desde o lançamento muito interessante de assistência ao condutor. Então a gente tem o sistema de câmeras 360, o painel de instrumentos aqui tem uma tela digital coloridona aqui com muitas informações. Ele também tem o sistema de assistência ao motorista que monitora faixas, monitora tráfego traseiro quando você vai dar a marcha ré para manobrar, para sair de estacionamento, situações, né, desse tipo. E também monitora pontos cegos, mas você não controla tudo, é tudo muito automatizado, então você não tem teclas para acionar tudo isso, embora o carro tenha. É uma situação legal por fazer essa condição de segurança maior, mas como você não controla, fica aquela coisa meio, será que está funcionando, será que não está? Mas a tela central aqui informa tudo isso. Agora uma coisa muito interessante que lá também tem é o sistema de carregamento do celular sem fio, por indução. E aqui a gente tem uma questão também bem legal nessa versão de topo aqui, que é o som Bose. É um som que funciona para o motorista como se fosse fone de ouvido. A gente tem caixas de som aqui, ó, nesse apoio de cabeça. Eu achei esquisito só não ter para o carona também, que a gente teria um sistema surround no carro todo. Não, quiseram deixar só para o motorista, parece fones de ouvido, você ouve o som saindo muito bem dessa região central, mais agudos, alguns detalhes de som, sai aqui do lado da sua cabeça. Em viagem, principalmente na estrada, é um negócio bem interessante. Agora, faltou, numa configuração de topo, né,
faltou aquele toquezinho a mais que o teto solar dá. Falando de motorização, as coisas entre Kicks e Tracker, ó, se separam bastante. São receitas nesse ponto aqui bem diferentes e que você deve prestar atenção de acordo com o que você procura. O Kicks tem uma receita mais tradicional, motor 4 cilindros, uma concepção já bem conhecida, né? E aqui ele tem 1.6 litro e gera 114 cavalos e 15,5 mkgf de torque. Ou seja, a gente tem ali um motor mediano, a saída dele não é muito forte não, mas quando o carro está engrenado ele dá conta do recado. E a questão aqui é um motor mais contido mesmo, uma eficiência ok até, vai fazer ali por volta dos 11 km por litro com gasolina, e você tem que ter em mente que para esse motor aqui, você tem que ter um carro realmente mais urbano, mais familiar, não é um carro para ficar pisando rápido e ter respostas muito rápidas não. No Tracker é outra questão, é um motor menor, um motor 3 cilindros, 1.2 litro, e só que os números aqui vão um pouquinho mais para cima. A gente tem 133 cavalos, dá mais ou menos R$1.000 por cavalo aqui, e o torque dele é maior. A gente tem um torque aqui de quase 21,5 quilos. Realmente ele extrai muito mais potência de um bloco menor. Então com isso a gente tem aí mais eficiência. É um carro que normalmente, sem você ficar ali muito fissurado, não vai fazer mais de 12 km por litro tranquilamente, com gasolina, claro, que vai te dar respostas também de saída muito boas. Lembrando que aqui a gente tem também um câmbio automático de 6 marchas, já bem conhecido de toda a linha Chevrolet, e aqui no Kicks é o câmbio CVT, é o câmbio que, né, tem polias infinitas aí, não tem trocas de marcha, é o câmbio CVT X-Tronic, mas que em algumas situações ali vão te deixar realmente muito mais cômodo, principalmente na cidade. Em estrada você vai ficar sentindo falta realmente de um pouquinho de torque aí, um pouquinho de degraus. Então aqui é o volante do Tracker. A sensação que a gente tem é de um carro que responde muito rápido, né? Motor 1.2 turbo, entrega aí uma faixa de potência de torque bem interessante e já muito imediato, né? Pisei no acelerador, ele responde muito rapidinho, né? A grande questão aqui realmente é a suspensão dele, principalmente a traseira, né, que é por eixo de torção ainda, é barulhenta, não é confortável como poderia ser. A gente tem também uma sensação de que a frenagem não é tão eficiente, a gente sabe que lá atrás o freio é a tambor ainda. Então essas coisas, mais a questão dele não ter todos os auxílios ao condutor que poderia ter por custar 130 mil, fazem você ter que aí montar uma continha de mais e de menos para saber o que você ganha e o que você perde ao volante do Tracker, né, por custar mais de 130 mil reais. Que poderiam estar presentes pensando que os rivais, pensando que principalmente os carros da Volkswagen, os SUVs da Volkswagen já trazem isso, né? Essa questão de preços talvez façam o Tracker aqui não ser tão competitivo e não ficar mais no topo da tabela. A bordo do Kicks, então, a percepção que fica é que se lá fora ele é muito chamativo, é arrojado, né? Aqui dentro não, aqui dentro ele esconde bastante o jogo. É um carro bem sóbrio e que não mostra todas as qualidades que tem, e tem bastante, viu? Ele tem mais assistências ao condutor do que o Tracker. Então a gente tem aqui o volante, que também tem uma concepção mais esportiva, né? Ele é pequenininho, tem a base achatada. Outra coisa muito legal que tem aqui, mas que também não é do controle do motorista, só aciona se for necessário, é um controle não só de estabilidade e de tração, mas também de balanço da carroceria. Ou seja, se você entra numa curva muito rápido, muito fechadinha, e o carro percebe que vai perder a traseira, vai acontecer alguma coisa assim, ele corrige não só a ação das rodas, né, do torque sobre as rodas, de quanto o carro vai frear ou não, como também a estabilidade da carroceria como um todo. A gente sabe que o SUV geralmente é mais alto, tem um ponto de gravidade que é diferente, o carro tende a ficar mais instável, principalmente em curvas feitas muito rapidamente, né, que você entra afobado demais. Esse carro aqui tende a controlar isso muito melhor. É uma tecnologia que o Tracker não tem também. Agora, uma questão que poderia ser melhorada, que no Tracker é bem mais definido, está aqui no entretenimento. A tela de 8 polegadas aqui do Kicks é confusa. Ela tem uma configuração um pouquinho esquisita, um pouquinho travada demais. E para você mexer nos menus todos aqui, você leva mais tempo até se acostumar. Apesar de ter teclas físicas também, né, que sempre auxiliam, sempre facilitam mais a vida do motorista, ele tem um sistema que não é tão intuitivo e que também trava às vezes. Eu mesmo, em 2 dias de teste aqui, com o celular
pareado usando Android Auto, eu tive questões em que a tela simplesmente travou, ficou presa numa função qualquer e não mudou até eu parar e desligar o carro. Então você imagina isso numa viagem ou do trânsito pesado. Isso mais atrapalha do que ajuda o condutor. Agora, fora isso, em termos do quanto ele oferece pelo seu dinheiro, acaba sendo muito interessante. Outro ponto também que pode ser melhorado, principalmente na comparação com o Tracker, é na condução, claro. Lá a gente tem um carro que responde muito rápido, né, pelo motor turbo, ele é sempre muito preciso e muito dinâmico. Aqui já é um pouco mais comedido também. É um carro que embalado vai muito bem, mas que não tem respostas muito rápidas, justamente por ser um motor de uma concepção mais antiga, né? O motor 1.6, 4 cilindros, né, oferece ali 114 cavalos, mas não tem um torque muito presente, muito forte. Portanto, você tem que dosar isso, você tem que saber que se você quiser sair de uma faixa de trânsito, fazer uma ultrapassagem mais rápida, não vai conseguir. Você tem que realmente antecipar mais suas ações, dosar bem o pé. E vale lembrar também que o câmbio CVT não é para todos os perfis, né? Precisa falar também que Chevrolet Tracker e Nissan Kicks não entregam tudo que a gente quer. A gente tem aqui nos dois freios traseiros a tambor e a suspensão traseira também é mais antiquada, menos confortável por eixo de torção. São concessões que geralmente o segmento de SUVs tem, mas que explica também porque os dois não estão mais ali no topo da tabela. Agora eu quero saber de você o que você achou, qual deles aqui traz mais a receita que você gosta, Nissan Kicks ou Chevrolet Tracker? Deixa aí nos comentários, diga qual dos dois te agrada mais. Deixa sua curtida, claro, compartilha esse vídeo se você gostou e diga pra gente qual o próximo comparativo, quais os próximos casos você quer ver aqui comparados pelo Jornal do Carro, beleza? Então é isso, te vejo no próximo vídeo e até lá!